Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, desta vez falando sobre acessibilidade nos ambientes virtuais de aprendizagem. Você sabe como deixar o ambiente virtual acessível? Se não, fique comigo até o final e vamos aprender juntos. Como sabem, começando sempre com a citação, dessa vez da Mary Patcher da Bow, que ela fala o seguinte: para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Então, gente, a gente vai perceber na aula de hoje que existem diversas ferramentas, né, diversos recursos tecnológicos que de fato auxiliam, né, possibilitam de verdade, né, que as pessoas com alguma deficiência, com alguma limitação, elas possam de fato acessar, né, os ambientes virtuais de aprendizagem, que elas possam de fato aprender. E aí, para isso, cabe a nós entender como esses mecanismos funcionam e, obviamente, aplicá-los, né, para que esses sites, esses sistemas sejam de fato acessíveis. E aí, nessa aula de hoje, a gente vai trazer alguns conceitos que são importantes, né, que são conceitos-chave para a gente entender como é que se dá acessibilidade nos ambientes virtuais de aprendizagem. O primeiro deles vai ser o de acessibilidade, acessibilidade virtual. Na sequência, a gente vai falar o que é tecnologia assistiva e também o que é o desenho universal. Bom, gente, o conceito de acessibilidade ele é trazido aí pela lei brasileira, né, a Lei 13.146, e define acessibilidade como a possibilidade, condição de alcance para utilização com segurança e autonomia, né, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, incluindo informação e comunicação e seus sistemas de tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertas ao público. Então, acessibilidade, segundo a lei brasileira, é a condição da pessoa utilizar com segurança e autonomia todos esses espaços, todas essas estruturas, né, sejam elas físicas ou virtuais. E a acessibilidade, ela implica em tornar utilizável, ou seja, a possibilidade da pessoa de fato utilizar na prática, né, um produto, né, independente de alguma limitação que essa pessoa obviamente tenha. Dessa forma, a acessibilidade virtual, e aí quando a gente já funila para o conceito de acessibilidade virtual, estaria relacionada a tornar utilizável um site ou software, né, um sistema web ou um sistema, né, um aplicativo de computador. A acessibilidade virtual, ela estaria assim relacionada à capacidade de utilização dos recursos da web por pessoas com deficiência, permitindo que estes usuários sejam capazes de perceber os conteúdos, compreendê-los, realizar atividades de navegação e interação, bem como criar conteúdos na web, ou seja, a acessibilidade virtual estaria relacionada à possibilidade da pessoa utilizar, independente da sua limitação, todas as ferramentas e possibilidades disponíveis na web. E para isso acontecer, né, tanto os desenvolvedores, ou seja, aquelas pessoas que desenvolvem o sistema, como os produtores de conteúdos, aquelas pessoas que alimentam esses sistemas, elas têm que estar atentas às recomendações de acessibilidade para o conteúdo na web. Que recomendações seriam essas? As diretrizes ou recomendações de acessibilidade, elas explicam como tornar o conteúdo acessível para todas as pessoas. E aí o principal documento, né, que trata dessas diretrizes é o documento aquele da WCAG, que é produzido pela W3C, né, que é o consórcio mundial, né, que traz as recomendações para a construção de sites, né, e aí traz as recomendações para a construção dos sites de forma acessível. No Brasil, foi publicado em 2023 um guia de boas práticas para a acessibilidade digital, também seguindo as orientações aí da WCAG. E aí, compreendido então o conceito, né, de tecnologia de acessibilidade, perdão, acessibilidade e acessibilidade virtual, a gente passa para o conceito do que é a tecnologia assistiva. Bom, gente, a tecnologia assistiva, ela engloba produtos, recursos, metodologias, estratégicas, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade. Estaria relacionada à participação de pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Não sei se esse conceito ficou muito claro. Dizem que uma imagem às vezes vale mais que 1.000 palavras, então vou trazer algumas imagens para tentar explicar um pouco melhor o que é a tecnologia assistiva. Nessa imagem, a gente pode observar diversos equipamentos, né, diferentes. A gente tem aqui teclados, tem mouse, tem umas coisinhas que parecem até um joystick, né, de videogame, mas são todas tecnologias assistivas, ou seja, são equipamentos adaptados
para as pessoas que, obviamente, tenham aí alguma limitação, né, alguma deficiência motora, elas possam utilizar o equipamento. Então, muitas vezes uma pessoa que tem uma limitação, né, que tem uma deficiência física, uma limitação motora, ela não consegue utilizar aquele teclado que é comumente vendido, aquele mouse que é comumente comercializado. E aí você faz uma adaptação física naquela estrutura e aí possibilita que essa pessoa com alguma limitação ela consiga utilizar aquele equipamento. Então, quando a gente faz alguma adaptação no equipamento, né, seja ele físico ou virtual, a gente então está tratando de tecnologia assistiva. E aí existem diversas tecnologias assistivas. É claro que vai ser feito um estudo, uma análise para saber qual é a tecnologia que vai estar adequada, né, àquela pessoa, àquela necessidade que ela tem. E também falando agora sobre o conceito de desenho universal. O desenho universal trata do desenvolvimento de produtos e de ambientes para serem utilizados por todas as pessoas, na maior extensão possível, sem a necessidade de adaptação ou design especializado. Então, no exemplo que eu dei anteriormente, da tecnologia assistiva, a gente tem um teclado que é adaptado para uma pessoa com deficiência, né, com limitação motora. Mas se ao invés daquele teclado adaptado, eu conseguisse criar um teclado que fosse totalmente acessível para todas as pessoas, eu estaria então tratando do desenho universal, né? Ou seja, eu não precisaria fazer uma adaptação específica, eu comercializaria aquele equipamento e ele estaria com ampla acessibilidade para qualquer pessoa. Contudo, é interessante notar que o desenho universal ele não exclui os recursos de tecnologia assistiva, né? A gente viu o exemplo do teclado que é adaptado, mas a gente sabe que não é a realidade. Não existe um teclado, pelo menos não que eu tenha conhecimento, tá? Que seja utilizado por todas as pessoas. Então, o que acontece geralmente é fazer uma adaptação, né? Então, quando você tem uma adaptação, você tem a tecnologia assistiva. Quando você não precisa de uma adaptação específica, você então tem o desenho universal. Então, são coisas que não excluem uma a outra, tá? Elas devem andar em conjunto. Então, sem excluir os recursos de tecnologia assistiva, propõe que produtos e ambientes sejam adequados de forma direta a um amplo número de pessoas, respeitando aí suas diferenças, suas necessidades, né? Tanto visual, auditiva, mobilidade, altura, peso e etc. E aí, um exemplo aí para ficar um pouco mais claro, né, o conceito de universal, a gente tem aqui do telefone público. Quase em desuso, né, praticamente a gente nem vê mais, mas é um exemplo bem didático que eu trago aí. Porque o que acontece? No conceito de acessível, você tem aqui um telefone público numa determinada altura, né, que atende aí uma pessoa que não é cadeirante, mas você tem aqui uma altura reduzida justamente para atender um cadeirante. O que é que muda aqui? A altura, né? Você precisou fazer uma adaptação para o equipamento para ele se tornar acessível. No conceito de universal, você não faz nenhuma adaptação e aquele equipamento já vai estar acessível. Então vejam que o telefone público ele foi construído aqui em uma determinada altura que ele atende aí todos os públicos sem necessidade de nenhuma outra adaptação. Então, quando você não tem necessidade de nenhuma outra adaptação, ou seja, você consegue construir o mesmo equipamento para todos os públicos, você está trabalhando então com o conceito de desenho universal. Essa é a diferença, né, principal para a tecnologia assistiva, mas como eu falei, o desenho universal não exclui a tecnologia assistiva. Em algumas ocasiões vai ser necessário você ter a tecnologia assistiva, você vai lá e aplica. Aqui está outro exemplo, tá? No desenho universal, você tinha aqui um modelo antigo, acho que até eu falo antigo porque eu não vejo mais, né? Da torneira aqui naquele formato redondo. Então, essa torneira aqui ela não era acessível por pessoas com deficiência física, motora, né? Com alguma questão de mobilidade. Né? E aí você tem a substituição para o modelo de alavanca que fica mais acessível. Né? As pessoas podem ter uma deficiência na mão, alguma coisa assim, que impede ela de segurar com mais firmeza na maçaneta redonda. Aqui com a alavanca ela já consegue. Né? A mesma coisa para a maçaneta da porta, né? Veja que o padrão redondo ele não é acessível. Quando você vai aqui para a alavanca, você atende o maior número, a maior extensão de pessoas possível, e aí você consegue, né, ter um equipamento com um desenho universal. E aí, uma coisa importante, né, quando a gente busca acessibilidade dos ambientes virtuais de aprendizagem, né, sintetizando então esses conceitos que a gente viu até agora, a gente deve estar atento às necessidades de observância dos padrões, né? Existem padrões para a construção de sites, padrões, né, para a organização daqueles conteúdos na web. E aí, quando você está atento a esses padrões, você está trabalhando aqui com o conceito de acessibilidade. As necessidades de construir um ambiente que possa ser acessado por todos, independente da sua limitação, estaria no conceito de acessível. Então, se você vai produzir um ambiente
que não precisa de adaptação específica, e aquele ambiente vai estar acessível para o maior número de pessoas, para a maior extensão possível de pessoas, você está trabalhando então com o conceito de desenho universal. E necessidades específicas, né? Você precisa de fato de alguma adaptação específica para um determinado público, você não consegue colocar para todos com o desenho universal, aí você vai então para a tecnologia assistiva. E aí, para se obter a ampla acessibilidade em ambientes virtuais de aprendizagem, é preciso estar atento também à produção dos materiais específicos que serão disponibilizados. Então, não é só o ambiente que precisa ser adaptado, mas também o conteúdo que vai ser disponível precisa atingir, né, recomendações de acessibilidade. E aí vamos falar sobre cada tipo de conteúdo, dando boas práticas aí para a construção desses conteúdos. No caso do vídeo, né, podem ser oferecidas legendas em texto e uma janela com intérprete de Libras, né? Intérprete de linguagem de língua de sinais. Então, se você tiver um intérprete de Libras para aquele conteúdo, ele vai estar acessível para pessoas surdas. Né? Uma audiodescrição para pessoas cegas com limitação ou com limitação na visão também, né? Você deixa aquele vídeo acessível. No caso do áudio, né, um programa de rádio, um podcast publicado online, ele pode vir acompanhado da sua transcrição em texto escrito no formato digital. Quando possível, também a sinalização em língua de sinais. Então, aquele áudio ele pode ser acessível, né, pode passar a ser acessível para mais pessoas se você fizer, né, essa construção desses materiais, né, seja a transcrição em texto, seja também interpretação para Libras. Aí o que acontece, gente? Uma dica, né? Existem hoje diversas ferramentas, né, tanto para vídeo quanto para áudio, que você consegue construir isso de forma mais rápida, mais dinâmica, inclusive com recursos de inteligência artificial. Então, geralmente, o que é que você pode fazer? Você pode subir, né, esse vídeo, esse áudio, fazer um upload desse vídeo, esse áudio para uma dessas plataformas e aí pedir para ela fazer, né, tanto a descrição em texto, né, quanto a construção daquela adaptação daquele conteúdo para um formato acessível. Então, vale a pena, né, testar aí as possibilidades de inteligência artificial que fazem com que você possa produzir um ambiente acessível de forma mais rápida, né? Obviamente, se você for utilizar uma dessas ferramentas, vai precisar fazer um processo de revisão, né, de organização desse conteúdo, mas acredito que elas podem dar um ganho muito grande aí para a construção desses materiais acessíveis. Em relação à imagem, né, uma foto ou ilustração, ela pode vir acompanhada de uma descrição textual que procure representá-la. Então, vale muito a pena quando você pode, né, quando você colocar, na verdade, você deve colocar, né, uma descrição em texto, porque quando a pessoa com cegueira, né, a pessoa que é cega, tem deficiência visual, ela for fazer o uso do leitor de tela, o leitor de tela vai passar por aquela imagem e vai ler a descrição que você colocar para aquela imagem. Então, vale muito a pena, é muito importante, na verdade, que você utilize a descrição textual da imagem, né, para a pessoa com deficiência visual. E por fim, um texto, né, para tornar ele de mais fácil compreensão, imagens podem ser apresentadas, por exemplo, para representar instruções ou síntese de informações estatísticas. Então, você tem uma informação, às vezes, que é um pouco mais complexa, um pouco mais difícil de compreensão. Então, se você fizer uso de imagens, né, de gráficos, mapas mentais, você consegue deixar aquele conteúdo mais acessível, principalmente para o público que tem alguma deficiência cognitiva, algum problema, algum déficit, né, no processo dela de aprendizagem, de leitura, tá? Então, aí estão as recomendações para a construção de conteúdos mais acessíveis. A gente viu tanto texto, quanto áudio, quanto imagem, quanto vídeo. E aí, por fim, né, para finalizar a nossa aula de hoje, nossa apresentação de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre acessibilidade no ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Né, o Moodle nos avas aí mais conhecidos, mais utilizados no mundo todo, e ele apresenta diversas possibilidades, né, de acessibilidade, e aqui eu vou falar sobre algumas delas. Quando você acessa o Moodle de cara, né, para você inserir qualquer conteúdo no Moodle, ele tem essa caixinha aqui, esse editor de texto, né, essa barra de ferramentas aí de texto, e nela tem um botãozinho que aparece, né, chamado de verificador de acessibilidade. E eu acho esse botão bem bacana, porque o que acontece? Quando você está digitando um conteúdo lá, e aí você faz a formatação, né, coloca o tamanho e tal, após você digitar, você pode clicar aqui nesse botãozinho verificador de acessibilidade e ele vai verificar se aquele conteúdo está acessível, se você colocou uma fonte adequada, se você colocou uma cor adequada. Se não, ele vai te dizer, ó, essa fonte não está legal, né? Aumenta esse tamanho, tira essa cor, esse fundo não ficou legal.
Então, é uma ferramenta bem interessante para deixar o teu conteúdo acessível, né? Então, ela já faz aí essa verificação ao seu comando, que eu acho bem legal. Um outro recurso que tem aqui é o de propriedades da imagem. Quando você vai inserir a imagem, ela abre essa caixinha e aí tem uma opção aqui, ó, descreva esta imagem para uma pessoa que não consegue vê-lo. E aí você coloca aqui o texto, né, da descrição da imagem, como eu falei anteriormente, a pessoa que tem deficiência visual, ela vai se beneficiar disso, porque quando o leitor de tela estiver fazendo leitura, né, daquela imagem, vai então ler a descrição que você colocar aí. Um outro recurso interessante é essa caixinha de acessibilidade que aparece aqui na qual a pessoa pode colocar algumas opções. Ela pode diminuir o tamanho da fonte, aumentar o tamanho da fonte, né? Colocar aqui alguma paleta de cores para facilitar a leitura e identificação textual daquela informação. Então é muito bacana também esse recurso. E nós temos também aqui, né, acredito que essa funcionalidade ela só esteja disponível se o administrador do sistema fizer a instalação, né? Não lembro se ela vem por padrão no Moodle, mas na versão que eu utilizo aqui na instituição ela tem. Então, ela aparece aqui um avatarzinho aqui de uma pessoa, né, de uma imagem de uma pessoa que faz a tradução para Libras. Então, à medida que você vai passando o mouse nos conteúdos, ela vai fazendo aqui a tradução simultânea para a língua de sinais, que eu acho bem bacana aí para pessoas surdas. Finalizando, gente, as considerações aqui, a promoção da educação inclusiva é um desafio que pressupõe conhecer formas de viabilizá-la em ambientes físicos e em ambientes virtuais, tá? Na educação à distância, a gente fala aí também da acessibilidade em ambientes virtuais. E aí, no contexto da EAD, a acessibilidade virtual, desenho universal, a compatibilidade com recursos de tecnologia assistível e criação de conteúdos acessíveis fazem parte do conjunto de ações destinadas a promover a ampla acessibilidade. Então, não é uma ação única, isolada, mas esse conjunto de ações que visam aí tornar os ambientes virtuais de aprendizagem de fato acessíveis. Finalizando a aula, vou deixar esse material de apoio de suporte, né, os slides dessa apresentação, um vídeo aí de apresentação, né, dos padrões web pela W3C, um vídeo bem curto, vale a pena acessar, né, essa imagenzinha aqui. O guia da WCAG, né, com as recomendações para a construção de sites web, está aí nesse site, e um guia de boas práticas, né, brasileiro, esse daqui, com as recomendações de acessibilidade digital. Então, vale a pena dar uma olhada, consultar esse material. Então, e as referências dessa aula, pessoal? Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.